Olá, querido amigo, que bom a gente poder estar junto de novo de maneira virtual para ouvirmos a palavra do Senhor, para sermos edificados nela, para podermos estar reunidos em igreja. Sim, ainda que nós não estejamos dentro do templo, nós somos igreja de Deus. Nós somos a igreja invisível e gloriosa de Jesus Cristo. Embora por um momento nós passemos por esse tempo de dificuldades de não poder nos encontrar. E o texto que nós temos previsto para esse domingo é um texto maravilhoso do livro do profeta Isaías, capítulo 55, os versos 10 a 13. E eu passo a ler para você. Porque, assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a faça brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste, e em lugar da sarça, crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Esse texto de Isaías nos traz duas imagens maravilhosas, duas imagens fantásticas. A palavra que Deus manda ao seu povo lá no cativeiro. O povo de Israel estava escravo na Babilônia quando essa palavra veio. O cativeiro babilônico durou 70 anos, ou seja, uma geração morreu na Babilônia e só a outra pôde retornar. Mas essa palavra que vem para eles no meio do cativeiro é uma palavra de esperança. É como se Deus dissesse para eles: vocês estão sofrendo o castigo, mas continuam sendo meus filhos. Vocês estão sendo corrigidos por mim com amor, vocês precisam ser educados como filhos, mas continuam sendo filhos meus. Vocês continuam sendo amados por mim, eu continuo tendo vocês no coração. E as duas imagens maravilhosas que Deus usa são do dia a dia deles. É de pessoas acostumadas a plantar, a colher, a olhar o céu, coisas que a gente não faz mais. Eu, por exemplo, sou um garoto que foi criado em apartamento, em cidade, cresci no ABC Paulista. Então, o meu contato com plantações, com agricultores, isso veio acontecer muito mais tarde. Aqui na paróquia de Foz do Iguaçu, nós temos uma cidade vizinha que faz parte da nossa paróquia, a cidade de Santa Terezinha de Itaipu, onde ali há pessoas que plantam ainda, que vivem da agricultura, que vivem do agronegócio. E é muito interessante como, por vezes, eles chegam com pedidos e dizem: pastor, nós temos que orar por chuva, nós temos que pedir a Deus pela plantação antes que se perca tudo. E eu, de maneira prática, não havia me atinado do como é dependente o agricultor do tempo. Ele planta sem saber se virá a chuva, se haverá o sol, se haverá intensidade suficiente, se não haverá pragas. Ele conta com Deus. Então, o agricultor no dia a dia trabalha muito próximo de Deus. Ele ora pela sua plantação e quando ela vem, então é motivo de júbilo e de agradecimento. Eu já percebi isso quando um ou outro comenta: olha, esse ano fomos abençoados por Deus, a safra foi muito boa. Ou então, olha, pelo menos a segunda safra deu para salvar. Sim, Deus vai falar para dentro da realidade do povo de Israel. E a primeira imagem que ele usa, muito rica, é a da chuva ou da neve. Nós não temos neve no Brasil, mas funciona assim, que quando a chuva vem sobre a plantação, ou quando a neve derretia das montanhas e corria como água, né, para as terras secas, e fecundava a terra. Então a terra era irrigada, ela fica rica,
E uma terra que é irrigada na quantidade certa, ela faz a semente frutificar. Isso é outra coisa que nós, que somos urbanos, nós não entendemos. O milagre que é uma semente germinar. Ela está dentro da terra, no ambiente. É claro, os cientistas vão explicar isso para a gente, como é que pode. Mas veja, você coloca uma semente na terra e conta que ela vai crescer, vai frutificar e vai gerar outras sementes que poderão ser plantadas na terra. E Deus diz, olha, da mesma maneira que a chuva faz esse trabalho, que a neve derretida faz esse trabalho na terra, a minha palavra é assim também. Só que no lugar da terra estamos nós. A palavra de Deus vem até nós, penetra a nossa mente e o nosso coração e ela fala para nós. E a palavra de Deus, ela é capaz de nos modificar. Ela é capaz de nos levar para perto dele. Ela é capaz de nos fazer arrepender dos nossos pecados e buscar a Deus. A palavra de Deus, ela é capaz de nos converter. Talvez a gente pense que são apenas palavras, ditas lá há mais de 2000 anos. Mas, na verdade, quando a palavra de Deus fala a nós e fala a qualquer outro, não é apenas palavra. É poder de Deus que a acompanha. Há algo de sobrenatural acontecendo quando você lê a palavra de Deus ou quando uma pessoa ela é impactada com a palavra de Deus. E a palavra de Deus em nós, ela sempre vai ter duas funções. Ela é, como diz Martim Lutero, ela é lei e ela é evangelho. Isso quer dizer, ela condena e ela salva. A palavra de Deus pode ser tão cortante na minha vida que revela os meus pecados e mostra que por ser pecador eu estou destinado à morte eterna, ao afastamento de Deus. Ao mesmo tempo, a palavra me lembra que Jesus morreu no meu lugar e que agora, então, não tem mais dívida diante de Deus. Embora eu seja pecador, eu estou de bem com Deus, porque Jesus morreu por mim. Ela me acusa, a palavra, e ao mesmo tempo ela me salva, ela me empurra para a cruz. A palavra de Deus, ela transforma pessoas. Durante toda a história da igreja, nós vemos pessoas que foram impactadas pela palavra, que deram a vida pelo Evangelho. Nós nunca devemos subestimar o que a palavra de Deus pode fazer num homem e o que a palavra de Deus pode fazer num povo, numa nação, no mundo inteiro. Nesse mesmo momento, pessoas estão sendo resgatadas do mal, do poder desse mundo, para os braços de Deus, por causa da sua palavra. Portanto, se temos uma Bíblia em casa, deveríamos lê-la com vontade, com sede, como diz o salmista. A gente deveria entregar a nossa vida a estudar a palavra de Deus, porque ela foi deixada por Deus a nós como preciosidade. E depois que Deus fala disso, da chuva, da neve e de como a sua palavra age, ela vai e retorna, e nesse meio tempo ela faz aquilo que está destinada, e ela faz a nossa vida frutificar para Deus, e faz com que de nós também transborde palavra de Deus para os outros que também vão frutificar. Ele dá uma palavra preciosa para aqueles que estão no cativeiro, para aqueles que estão escravos na Babilônia. E a palavra é: vocês vão voltar para casa. Sim, vocês vão voltar para a terra de vocês. E quando vocês voltarem, será um evento tão grandioso, será um evento tão maravilhoso, que até o caminho de vocês vai estar diferente. Para ir da Babilônia até Israel, tinha que contornar o deserto da Arábia. E a vegetação ali era, como está descrito, espinheiros, né? Plantas que crescem no mato, que não são preparadas. Mas o Senhor diz: no lugar do espinheiro terá cipreste. Você sabe o que é um cipreste?
Um cipreste é um pinheiro, uma árvore bonita, como essa aqui, que eu estou mostrando. E ele diz que no lugar da sarça, que era outra vegetação que crescia assim, no mato, onde não é preparado, crescerá a murta. A murta é um arbusto que dá uma flor muito bonita. Você pode ver aqui. Sim, isso significa o quê? O caminho da volta estará enfeitado por Deus. Será um caminho bonito, e por isso fiz questão de botar na introdução desse vídeo aquela paisagem, né? Aí você viu aqui na leitura da palavra um caminho ladeado de ciprestes. Eu quero que você imagine esse caminho também com as flores das murtas enfeitado. E ele diz, olha, a própria natureza exultará quando vocês voltarem para casa. Os montes cantarão, exemplo bonito, poético, haverá um cântico vindo dos montes. As árvores baterão palmas para que vocês passem no caminho para casa. Essa é uma promessa maravilhosa e, de fato, eles voltaram para a sua terra, edificaram a sua cidade, reedificaram o templo. Deus continuou a sua história com o seu povo, não acabou ali na Babilônia, não acabou com a escravidão. Eles haviam experimentado primeiro a escravidão no Egito, foram para a terra prometida. Depois a escravidão na Babilônia, voltaram para a terra prometida. Essa é a promessa de Deus, que não abandona o seu povo. E agora, para mim e para você, que somos discípulos de Jesus Cristo, essa palavra continua valendo. Sim, porque os apóstolos dizem, a nossa pátria não é essa. Essa não é a nossa terra. Esse mundo é um mundo bom criado por Deus, mas está caído no pecado. Está deformado pelo nosso pecado. A criação e nós mesmos não somos mais da maneira que fomos originalmente criados, porque desobedecemos a Deus em algum momento da história. Ali está o Gênesis, retrata isso claramente, quando o homem quis ser igual a Deus, quis ser conhecedor do bem e do mal, e o pecado entra e nos conduz para a morte, para a imperfeição. Haverá, meu querido amigo, um dia de voltar para casa. O Senhor Jesus prometeu que há de voltar. E quando Ele voltar, e esse dia será maravilhoso para aqueles que creem, para os que não creem, infelizmente não será. Assim como a palavra é lei e evangelho, ela salva e condena, também a volta de Cristo é lei e evangelho. Para aqueles que creem no Senhor Jesus, será salvação. Para os que não creem, será condenação. Mas para nós que cremos, então a natureza estará restabelecida. Romanos capítulo 8 diz que a criação geme e aguarda esse dia de redenção. Então seremos conduzidos de volta para casa. Uma terra sem pecado, uma terra sem morte, para estarmos juntos do nosso Senhor como originalmente estávamos no paraíso. Nesse dia, o caminho será enfeitado. As árvores baterão palmas, os montes exultarão, a criação estará exultando pela sua redenção e pela nossa redenção. Portanto, se temos dificuldades nesse mundo, se estamos no meio de uma pandemia terrível, se temos doenças a enfrentar, se temos sofrimentos, se as nossas relações não estão bem, fique sabendo, essas coisas todas são transitórias. Essas coisas vão passar. Mas eu não quero que você pense apenas que essas coisas vão passar o dia em que Jesus voltar. Porque quando Deus fala no caminho que vai para casa, não é a casa ainda, mas o caminho já está enfeitado. O caminho já é bom. Caminhar de volta para casa já é bom. As dificuldades vão e vêm. Deus sabe o que você precisa, mas lembre-se, nós estamos voltando para casa. Se você apenas olhar para esse mundo, você verá um caminho cheio de sarça e de espinheiro. Mas se você olhar para esse mundo pelos olhos da fé, então o caminho já está enfeitado de ciprestes e de murtas.
E se você prestar bastante atenção, vai poder ouvir a canção e os aplausos. Deus te abençoe. Deus conceda que você esteja crendo no Senhor Jesus, que você esteja esperando pela volta de Cristo e que nesse tempo de dificuldades você ainda esteja com olhos de esperança, esperando pelo Senhor, esperando pela libertação. Se cuide, fique com os seus, fique com Deus. Amém.